oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é esse o tema que nós podemos deduzir da primeira leitura do próprio Paulo ao seu amigo Filémon. Essa carta foi escrita no momento em que Paulo estava preso por causa da sua pregação do Evangelho. E na prisão ele se encontrou com uma pessoa chamada Onésimo, que era um escravo fugitivo. Exatamente o escravo fugitivo que pertencia a Filémon. E Paulo então converte Onésimo na prisão. É o que ele diz no trecho de hoje. E devolve Onésimo para o seu senhor Filémon, mas com um pedido a Filémon, de que Filémon não recebesse Onésimo como uma pessoa escravizada, mas como alguém livre, porque ele havia encontrado Jesus Cristo. Nós sabemos que no Império Romano, a grande maioria da população era escravizada. No período de Cristo, cerca de metade da população da própria capital, Roma, era composta por pessoas escravizadas. Naquele período, ainda não havia uma consciência da dignidade humana que não permite que ela seja escravizada. Mesmo no cristianismo, essa consciência só veio à flor da consciência muitos séculos depois, porque, como nós sabemos, a compreensão da revelação ela se dá aos poucos. Paulo não está lutando no contexto social dele contra a escravidão. Aquilo era impensável naquele momento, eles não tinham essa consciência que nós temos hoje. Mas Paulo já dá uma outra consciência, de que aquele que encontra o Cristo, ele passa por um processo de libertação. E nessa carta, Paulo pede que Filémon torne isso um fato, que ele liberte Onésimo daquela condição de pessoa escravizada. Nós sabemos que a nossa história, no caso do Brasil, por exemplo, durante 300 anos a história do Brasil foi feita em cima de pessoas escravizadas, sobretudo de africanos. A gente fica pensando, não é? Como é que nós, um país católico e cristão, nós consentimos que durante 300 anos pessoas fossem escravizadas. Mas é que nós estamos lembrando, a consciência cristã e a consciência da revelação, ela se dá aos poucos. Hoje nós não aceitamos mais isso. Entendemos que a dignidade humana não pode ser violentada por uma condição de pessoas escravizadas. Esse é o primeiro aspecto. Paulo, já naquele momento, ele começa essa consciência, que vai tomar uma forma maior muitos séculos depois. Seres humanos são filhos e filhas de Deus e não podem ser escravizados, nesse sentido explícito, principalmente. Mas essa consciência deve nos lembrar outras coisas, que todos nós seres humanos estamos sujeitos à condição de escravização, seja do ponto de vista coletivo, social, seja do ponto de vista pessoal. Ou seja, o cristianismo é um processo de libertação total da pessoa, do ponto de vista social, coletivo ou individual. Isso quer dizer que todos nós temos que estar atentos para algumas questões. Primeiro, devemos estar atentos para não escravizar os outros, nas diversas formas. No passado, como eu disse, as pessoas eram escravizadas, ou seja, tratadas como objeto, porque o escravo sempre foi uma propriedade do seu senhor. O dono do escravo podia dispor dele do jeito que quisesse, vender ou comprar, dispor até da vida dele. Hoje nós temos consciência de que isso não é mais possível, porque nós tomamos consciência de que somos todos filhos e filhas de Deus. Mas nós temos que tomar consciência de que no dia a dia das nossas relações, nós tendemos a escravizar os outros, através das nossas atitudes, de diversas formas. Mesmo que a escravidão tenha sido extinta no Brasil, por exemplo, de forma legal, há mais de 100 anos atrás, nós ainda praticamos outras formas de escravidão. No nosso relacionamento, nós escravizamos os outros.
Hoje nós não podemos comprar e vender pessoas mais no sentido legal, mas nós escravizamos as pessoas. Escravizamos do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista intelectual, através do modo como nós tratamos as pessoas. E nós temos que estar atentos a isso. Nós não temos direito de tratar os outros como escravos. Segundo, nós temos que tomar consciência de que a nossa vida, nas nossas relações, nós temos que tomar consciência de que nós temos que nos libertar de diversas formas de escravidão. Individualmente, nós nos tornamos escravos em diversas situações. Nós temos que estar atentos para isso. O Papa Francisco chama atenção para isso. Ele chama atenção para as novas formas de escravidão às quais nós estamos sujeitos e às quais nós sujeitamos as pessoas. A escravidão hoje, talvez ela não seja explícita como no passado, mas ela adota novas formas sofisticadas. Formas tão sofisticadas que às vezes nós não percebemos que estamos escravizando os outros e que estamos sendo escravizados pelos outros. O Evangelho fala da segunda volta do Cristo, a parousia, que nós vamos celebrar daqui a 2 semanas na festa de Cristo Rei. Esse encontro definitivo da humanidade com Jesus é o momento da libertação definitiva. Porque ao longo da nossa vida, o processo de libertação que nós vamos passando, ele é sempre precário. Nós damos um passo adiante e 2 para trás. Então essa é a segunda tomada de consciência. Nós, na liturgia de hoje, somos convidados, primeiramente, a fazer um compromisso de não escravizar os outros. De nenhum jeito. Nem os pais escravizarem os filhos, nem o marido escravizar a mulher, nem a mulher escravizar o marido, nenhum amigo escravizar o outro, nenhum líder civil, religioso, escravizar os seus liderados. Mas também nós assumirmos uma consciência que nós nos devemos nos libertar de diversas escravidões. E todos nós somos escravos de alguma coisa. A liturgia de hoje nos convida a isso, a parar e pensar. Se nós não estamos escravizando as outras pessoas, pelo modo como nós as tratamos. Segundo, quais são as realidades que me escravizam? Pode ser que nós, sem perceber, estejamos nos tornando escravos da tecnologia, do celular, por exemplo. Pode ser uma forma de escravidão. Então, filhos e filhas de Deus não podem escravizar os outros e não podem se deixar escravizar, nem pelos outros, nem pelas coisas com as quais nós nos relacionamos. Que nós possamos nesta noite fazer essa reflexão. Cristo nos libertou para que nós sejamos livres, como Paulo afirmou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para que nós não escravizemos os outros, e nos libertou para que nós não nos deixemos escravizar, nem pelos outros, nem pelas coisas do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.